bom, mas às vezes parece que não. Quando ele estiver ruim, é preciso lembrar o quanto crescemos no passado com os obstáculos que tivemos no caminho. E provavelmente, se eles não existissem, não teríamos ultrapassado os nossos limites. Então, paciência, superação e resistência. Palavras-chave que abrem muitos caminhos e nos fazem ir cada vez mais longe. Então, muito bom dia para você que está aí em casa. Estamos iniciando mais um programa Opinião, que hoje conta aqui com a participação do vereador da cidade de Caruaru, Marcelo Gomes, e Diana Rebeca Passos, que é radialista da Rádio Caruaru FM. Então sejam bem-vindos. E começamos falando sobre uma estudante brasileira que tomou uma atitude bem diferente para alertar sobre o desperdício de alimentos. O que ela fez? Confere aí conosco. O projeto Virando Latas, coordenado por 3 estudantes brasileiras, propõe que as mesmas tomem uma atitude inusitada para chamar a atenção das pessoas acerca do desperdício de alimentos. Passar 30 dias comendo comidas descartadas no lixo. Essa foi a atitude da jovem Marilu de Castro, que por meio de uma experiência em uma viagem para a Austrália, vivenciou o fato através de um amigo. Todos os detalhes da rotina alimentar da estudante têm sido publicada tanto no Facebook quanto no Snapchat. E antes mesmo das críticas chegarem, ela já adianta. A equipe e a integrante conhecem todos os riscos desse desafio e tomam todas as devidas precauções. Saúde não é brincadeira e o desperdício também não. Isso é um problema que vem afetando todos os países, principalmente os países ricos, né? Eu não falo aqui nem de países pobres, porque normalmente os países muito pobres, tem muita gente que vai para o lixo comer esse tipo de comida. Mas os países ricos, as pessoas costumam fazer isso. Eu lembro que em uma viagem aos Estados Unidos, não sei se Ana e Marcelo tiveram já uma experiência parecida com essa minha, mas eu era marinheiro de primeira viagem e fomos para um restaurante com um grupo de amigos e lá eu percebi que cada um pede um prato, enquanto no Brasil a gente costuma pedir um prato que dá para 4, né? Pede aquele tamanho família, 4 pessoas da família comem, 3 e todo mundo paga uma conta só, e eles costumam pedir um prato para cada um. Então quando chegou lá eu procurei o cardápio e procurei ver o que era que se adaptava, o que é que eu queria que pudesse servir para todo mundo. Quando eu terminei de fazer um pedido, tu gosta disso, tu gosta disso, vamos pedir isso? Aí ele escutou, depois, tá bom, agora eu quero isso, e o outro, eu quero isso. Então eu percebi que cada um pedia um prato diferente. Mas é uma experiência diferente, né? E acho que a gente tem que tirar lições dessa brasileira para que a gente use isso no dia a dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rosmael. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores do Opinião. Interessante esse estudo dessa brasileira. A gente tem uma realidade hoje no Brasil, apesar de todos os avanços que já aconteceram, que nosso país, nosso mundo aí, ele é um mundo muito desigual. Muita gente ainda passa fome, muita gente ainda tem dificuldade de alimentação, de comer 3 vezes por dia. E a gente vê que se nós formos na nossa casa, nos estabelecimentos de restaurantes, até desse centro de supermercados, a gente vai ver que muita coisa ainda é desperdiçada, muita coisa é jogada fora. E tanta gente ainda precisando de alimentação. É interessante esse estudo e importante para a gente refletir o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia, desperdício de comida, desperdício de água numa região que a gente ainda tem uma escassez de água muito grande. Estamos passando por a maior seca dos últimos 70 anos, acredito, e a gente ainda desperdiça muita água. Então é importante para refletir o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Ana, bom dia. Bom dia. Você é dona de casa? Mais ou menos. Mas mais ou menos significa que bota a mão na massa de vez em quando para cozinhar? De vez em quando, né? Como é que você trata as frutas? Você acha que você desperdiça na cozinha? Eu acredito assim, que para quem conhece realmente o benefício de uma casca, por exemplo, de uma fruta por completo, vai utilizá-la. Eu não conheço todo o benefício da fruta. Então eu, como qualquer ser humano ou de ser humano normal, tira apenas o que vai se comer e joga o restante no lixo. E essa tem sido a realidade de muita gente hoje no Brasil, né? Na casa de qualquer pessoa ocorre isso. Mas essa iniciativa dessa estudante brasileira é para a gente realmente repensar algumas atitudes dentro da própria casa, viu, Rosmael? Mas você terminou abrindo aí um leque grande. Sabe para quê?
Eu fiquei aqui pensando, você falando e eu aqui imaginando, eu digo, ela está dizendo que não tem conhecimento, que faz isso por desconhecer. Será que de repente grande parte do desperdício da gente, Marcelo, também em casa, não é porque a gente desconhece? Por exemplo, casca de banana, serve para quê? Pois é. Com certeza. Quem somos nós, né? Eu acho que todo mundo procura aprender sempre. Eu realmente, assim como Ana, não conheço a fundo as propriedades, todas as propriedades dos alimentos. E vez por outra a gente está vendo em casa, por exemplo, uma manga. A casca da manga serve? Eu mesmo já comi casca de manga. Serve que eu como com Eu já tudo. comi porque eu gosto. Agora, Salzinho. eu gosto. A casca da manga, a casca de banana eu não comi. Mas casca da manga eu já como. Por exemplo, melancia. Tem gente que tira o caroço, eu como com tudo. Quer dizer, aquilo ali é nutritivo? Vai de cada um. Vai de cada um. A gente não conhece. A falta de conhecimento pode ser uma das causas desse desperdício. Agora, realmente é uma coisa que como a gente não conhece, eu não posso falar afirmativamente, mas como eu disse, é importante para a gente refletir e se informar mais, e são estudos como esse que a gente para realmente repensar nossas atitudes no dia a dia. Pessoal, Marcelo, tu falasse aí agora de comer a melancia com caroço, eu nunca comi, mas eu comia muito o maracujá com a semente. E achava que era normal. Não pode. Agora há pouco eu estava conversando aqui também com um convidado e ele me trouxe à luz de que aquela semente, ela é tóxica. Pode causar problema no fígado. Então, de repente, um relaxa e o outro descama o fígado. E eu não sabia disso. Então, carece ainda de muita informação, mas de um modo geral, Ana, a gente joga muita comida no lixo, né? Sobra de comida, a gente costuma pegar aquilo ali, descartar, não guarda, não tem um excesso de reciclagem. Colocamos mais do que às vezes vamos nos alimentar naquele momento. Pelo menos eu faço isso. Se você tiver uma consciência de realmente a quantidade que você deve comer, suporta para comer, você já começa a partir dali. Eu não vou jogar comida fora, vou botar no prato, isso no restaurante, numa lanchonete, em casa. A educação começa de casa mesmo. E se a gente parar para pensar na hora que a gente for se alimentar no outro, que não é um costume do brasileiro, porque eu estou no Brasil, de pensar no próximo, né? Mas quando eu vou me alimentar, por exemplo, meu pai diz assim, coloca no prato que você pode comer. Tanta gente ainda dorme embaixo da ponte em São Paulo, de onde ele veio, com fome. Tantos brasileiros dormem sem jantar, sem um prato de comida. Então a gente para pensar às vezes, né? E o Brasil precisa ainda muito se educar em relação a isso. E a educação tem que começar dentro de casa mesmo, para que as crianças possam aprender a repassar isso, né? A levar isso na vida, a ter consciência. Marcelo, além de vereador, você também é advogado. Sou advogado. Aí eu não sei se você tem conhecimento sobre isso que eu vou perguntar aqui agora. Mas os restaurantes, se eles doarem a sobra de comida para alguém e essa pessoa se alimentar e sofrer alguma infecção, tiver algum problema, ele sofre algum dano, não sofre? Porque esses empreendimentos, eles têm que seguir uma legislação sanitária, né? Eles têm normas, eu realmente não tenho conhecimento das normas de vigilância nesse sentido. Agora, o que eles têm certas precauções e certas obrigações que a lei, que as normas sanitárias estabelecem e que realmente eles precisam ter cuidado. Aí, na consciência do empresário, é o seguinte, eu posso estar fazendo uma boa ação, mas posso me prejudicar se eu for doar essa alimentação e, por exemplo, uma pessoa que se alimentar, haver algum prejuízo do ponto de vista da uma infecção, por exemplo, pode haver sim uma reparação, que eles tenham que fazer uma reparação caso isso aconteça. Por isso que eles, às vezes, eles preferem jogar fora do que realmente fazer essa boa ação. É preciso também a gente repensar, e também tanta gente estuda muita coisa, então vamos começar a estudar, vamos começar a refletir, vamos colocar o pessoal que está nas universidades, nas faculdades de nutrição, de biologia, para saber se realmente, até para tentar modificar, se houver uma imposição da legislação, para que os estabelecimentos comerciais que vendem comida, restaurantes, por exemplo, se eles podem fazer sem causar prejuízo, porque também é muito ruim também, você tentando fazer uma boa ação, e aí ter prejuízo por isso. E como dica aqui, eu vou deixar até para as prefeituras de Recife, Olinda, Caruaru, Garanhuns, elas poderiam de repente se organizar, ter um órgão dentro da prefeitura que pudesse ter uma nutricionista, pudesse fazer uma campanha junto aos restaurantes para arrecadar esse alimento, e aí sim, em posse da prefeitura, ela fazia uma análise e depois repassaria para a população carente. Quem sabe assim a gente pudesse não desperdiçar tanta comida. No próximo bloco, o que você prefere? Festas com cantores renomados nas datas comemorativas ou segurança, educação
e saúde de qualidade. Nós voltamos com mais informações já já.